Direto da redação de volta, Rafael Perobon já está aqui comigo, é hora de falar de esportes. Boa tarde, Rafael. Oi, Vlada, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa que está ligado aqui com a gente no Direto da Redação. Hoje, muita coisa para a gente falar. Sem dúvida nenhuma. Vamos começar então pelo basquete. Parece que o Rio Claro Basquete voltou a engrenar, isso mesmo, Rafael? É o Rio Claro Basquete que vive aí altos e baixos, Vlada, mas desta vez o time voltou a vencer, viu? Quem é que entende esse time de Rio Claro? Ontem o time derrotou o Sport Recife e desta vez o placar foi de 86-76. O mais importante é que Rio Claro agora passou à frente dos pernambucanos, que agora estão na lanterna da competição. Finalmente o Caio não foi o cestinha da partida, desta vez foi também Ala Luizinho, que anotou, olha, simplesmente 25 pontos, 15 deles no último quarto do jogo. O ala pivô Moço vem mantendo a sua regularidade, anotou 21 pontos, mas o jogo não foi nada fácil, viu, Vlada? O Sport terminou o primeiro quarto na frente, Rio Claro conseguiu virar e aí no segundo tempo manteve a vantagem. Na semana que vem, Rio Claro enfrenta Lins fora de casa em 2 jogos, enquanto o Sport recebe Campo Mourão lá em Recife. Rio Claro agora está em segundo lugar, são 15 pontos ganhos, mesmo número que Campo Mourão. O Sport tem 14 e a liderança é justamente do Lins, o próximo adversário do Rio Claro, que soma 16 pontos. Então, olha, para Rio Claro se classificar, ele vai ter que buscar uma vitória fora de casa, não vai ter jeito. É, resultado importante, vencer em casa, né, Rafael? É sempre bom, né? Não é tem sempre como. bom e esse... É lição de casa, na verdade, né, Rafael? É lição de casa e o problema é que Rio Claro havia perdido pontos dentro de casa. Havia perdido pontos nas primeiras rodadas e agora, ainda bem que conseguiu essas 2 vitórias essa semana. Então, terça e quarta que vem, Rio Claro enfrenta a equipe de Lins lá em Lins. São as 2 últimas rodadas dessa primeira fase. O campeão dessa fase já garante a sua vaga na final, enquanto o segundo e o terceiro fazem um playoff semifinal para ver quem é que vai disputar o título e, consequentemente, a vaga no NBB. Vamos aguardar, então, semana que vem a gente mostra esses resultados aí dessas partes, né? o desfecho do Rio Claro Basquete. Bom, agora a gente fala de futebol, né, Rafael? A Federação Paulista divulgou a seleção do Paulistão e teve uma surpresa ótima para Rio Claro, né? Isso mesmo, viu, Vlada? Não sei se chega a ser surpresa, mas o Rio Claro, que tem aí um dos artilheiros do campeonato, tem um jogador na seleção do Paulistão. A gente vai ver então agora os eleitos, né, desta seleção que tem a base formada por atletas do Santos. Vamos dar uma olhada. Então vamos conferir a seleção do Paulistão 2014. Olha só, o goleiro Fernando Praz do Palmeiras, lateral direito Cicinho do Santos, o primeiro zagueiro Lúcio do Palmeiras, o segundo zagueiro Anderson Salles do Ituano, na lateral esquerda Álvaro Pereira do São Paulo. O primeiro volante, o Arouca do Santos, o segundo volante, Hudson do Botafogo. O meia, Cícero do Santos e também o Geovânio do Santos. O primeiro atacante, o Thiago Ribeiro, também do Santos. E o segundo atacante, o Allan Kardec do Palmeiras. O técnico escolhido pela seleção do Paulistão foi Oswaldo de Oliveira do Santos. O craque da competição, Cícero, também do Santos. Craque do interior, o Léo Costa, do Rio Claro Futebol Clube. E a revelação do campeonato, o Geovânio dos Santos. Temos aí então, né, Perobon, a seleção do Paulistão, né, merecidamente, Léo Costa do Rio Claro Futebol Clube nessa seleção, craque do interior. Que campanha dele, não, Rafael? Exatamente, ele tem 9 gols do campeonato e mesmo com o Rio Claro sendo eliminado na primeira fase, o Léo Costa, ele, por enquanto, não foi aí ultrapassado por ninguém. Até porque o Luiz Fabiano, que tem 9 gols, já encerrou a sua participação. Também o Allan Kardec do Palmeiras também já encerrou a sua participação, não tem como ultrapassá-lo. O único que pode aí encostar, faltando um jogo para terminar o campeonato, na minha opinião, é o Cícero, que tem 8 gols. Então, se ele marcar algum aí na decisão contra o Ituano, ele encosta também ou, de repente, ultrapassa o Léo Costa. Caso contrário, o Léo figura entre os artilheiros. Então tá aí muito bacana para Rio Claro ter um jogador nessa seleção. Alguns nomes que aparecem aqui são aí discutíveis. Por exemplo, o Álvaro Pereira do São Paulo como lateral esquerdo. O Oswaldo de Oliveira como técnico. Eu não sei se O que você achou disso, do Oswaldo de Oliveira como técnico aí? Eu até comentei ontem com o Samir na Claretiana FM.
a gente chegou a um consenso que pela campanha que fez as equipes do interior, principalmente o Penapolense e também o Ituano, de repente ou o Doriva, técnico do Ituano, ou o Narciso, técnico do Penapolense, mereciam estar aqui nessa seleção do campeonato. Até porque o Oswaldo de Oliveira, com o time que ele tem, eu acho que não é muito mais do que a obrigação dele estar fazendo essa campanha. Mas enfim, agora você tem o Cicinho dos Santos, que como lateral direito também pode ser questionado. Enfim, tem alguns nomes aí que a gente acha que a federação usa, na verdade, para fazer uma média com as equipes. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar de Libertadores, né? Ontem terminou a primeira fase aí, né, Rafael? 3 times brasileiros eliminados. O que aconteceu com o pessoal aí? Olha, alguns vexames, inclusive, viu, Vlada? É a primeira vez em que 3 times brasileiros são eliminados logo na fase de grupos. Pelo grupo 1, o Atlético Paranaense já perdeu a classificação na terça-feira, quando foi derrotado pelo Strongest da Bolívia por 2-1. Neste grupo classificaram-se o Vélez Sarsfield da Argentina e também o The Strongest. No grupo 2, o Botafogo precisava de um empate ontem lá em Buenos Aires contra o San Lorenzo e acabou tomando 3-0. Com isso, estão classificados no grupo 2 o União Espanhola do Chile e também o San Lorenzo da Argentina. O grupo 3 não tem brasileiros, Cerro Porteño do Paraguai e o Lanús da Argentina avançam. O grupo 4 ainda está em aberto, os jogos serão hoje. Já classificado, o Atlético Mineiro enfrenta o Zamora da Venezuela em BH, brigando aí pela primeira colocação. No grupo 5, o Cruzeiro fez a lição de casa. O Cruzeiro estava numa situação bem complicada no grupo, mas acabou goleando o Real Garcilaso do Peru, 3-0 ontem lá no Mineirão. E com isso se classificou em segundo lugar. O Defensor Sporting do Uruguai acabou passando em primeiro. Pelo grupo 6, o Grêmio já está classificado. Vai jogar hoje para cumprir tabela aí contra o Nacional do Uruguai e também para confirmar o primeiro lugar do grupo, não deve ter muita dificuldade. O Newell's Old Boys da Argentina e o Atlético Nacional da Colômbia que vão brigar pela outra vaga. O vexame ficou mesmo com o Flamengo, que precisando da vitória no Maracanã. Maracanã lotado, ontem perdeu para o León do México, 3-2, está fora da Libertadores. Bolívar e o León passaram. E Santos Laguna do México e o Arsenal lá de Sarandi da Argentina estão classificados pelo grupo 8. Essa é a Libertadores, sempre com jogos muito interessantes e com surpresas acontecendo lá. Muito bem, Rafael. Eu ia te perguntar um palpite, mas não temos mais tempo. Você acha que algum brasileiro chega na final aí? Olha, eu acho que tem chances. O Atlético Mineiro tem um bom time, é o atual campeão. O Cruzeiro, apesar de ter tropeçado muito na primeira fase, como o atual campeão brasileiro, pode crescer. Eu acho que, e o Grêmio, sempre muito forte, é um time copeiro. Eu acho que as 3 equipes podem aí se dar muito bem na competição. Tá certo. Muito obrigada pelas notícias esportivas, Rafael. Uma boa tarde para você. Valeu, Vlad. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente se vê. Mais notícias ao longo da nossa programação. Boa tarde para você.